Imagine isso. Alguém está agindo de forma estranha, falando coisas impossíveis, demonstrando força sobrenatural. A família não sabe mais o que fazer. Os médicos não encontram nada. E então alguém sussurra, talvez seja possessão. Se você gosta de descobrir religiões, espiritualidade e os grandes mistérios da humanidade, inscreva-se no canal. Ative as notificações. E deixe nos comentários qual tradição religiosa você quer ver nos próximos vídeos. Exorcismo. A palavra carrega um peso enorme. Para muitos, é coisa de filme de terror. Para outros, é uma prática sagrada, antiga e ainda viva. Mas o que as grandes religiões do mundo realmente ensinam sobre possessão e libertação espiritual? Hoje vamos mergulhar fundo nesse tema fascinante e perturbador. Vamos ver o que católicos, muçulmanos e judeus praticam até hoje. O conceito de possessão por espíritos ou forças malignas é um dos mais antigos da humanidade. Encontramos registros em civilizações mesopotâmicas há mais de 4.000 anos. Textos cuneiformes descrevem rituais para expulsar demônios chamados de Alu, Galu e Lamassu. No Egito Antigo, papiros do período do Novo Império descrevem cerimônias de libertação conduzidas por sacerdotes. Na Grécia, o filósofo Platão mencionou práticas de purificação espiritual. E na Índia Védica, o Atharva Veda já trazia hinos e encantamentos contra possessões. No catolicismo, o exorcismo é uma prática oficial da Igreja. Não é lenda, não é superstição. É um sacramento reconhecido pelo Vaticano. O ritual romano, publicado em 1614, durante o pontificado do Papa Paulo V, dedicou uma sessão inteira ao exorcismos. Esse documento estabeleceu as regras para identificar uma possessão genuína e conduzir o rito. Segundo a tradição católica, os sinais de possessão incluem aversão a coisas sagradas, força física anormal, conhecimento de línguas desconhecidas e revelação de coisas ocultas. Apenas um bispo pode autorizar um exorcismo oficial. E apenas um padre treinado, chamado de exorcista, pode conduzi-lo. O rito em si é longo e exigente. O exorcista veste estola roxa e usa água benta, crucifixo e o livro do ritual romano. Ele invoca o nome de Jesus Cristo e ordena ao espírito que se retire. Em 1999, o Vaticano atualizou o ritual com o documento de Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam. A nova versão manteve a essência do rito, mas adicionou maior ênfase na necessidade de avaliação médica e psicológica prévia. O Papa João Paulo II realizou pelo menos 3 exorcismos pessoais, segundo relatos do Vaticano. E em 2014, o Papa Francisco reconheceu publicamente a Associação Internacional de Exorcistas, com sede em Roma. Hoje, essa associação tem membros em dezenas de países. O nome mais famoso do exorcismo moderno é o do padre Gabriele Amorth. Ele foi o exorcista oficial do Vaticano por décadas. Estimou ter realizado mais de 70.000 sessões de exorcismo ao longo de sua vida. Amorth descreveu casos perturbadores. Pessoas que falavam idiomas que jamais haviam aprendido, que demonstravam força física impossível para seu porte. Ele morreu em 2016, mas deixou livros que se tornaram referências para exorcistas católicos em todo o mundo. No Islã, a prática equivalente ao exorcismo chama-se Ruqyah, e ela está profundamente enraizada no Alcorão e nos ensinamentos do profeta Muhammad. A teologia islâmica reconhece a existência de criaturas chamadas Jinn. Os Jinn são seres criados a partir do fogo, que existem em um plano paralelo ao dos humanos. Eles podem ser bons ou maus, crentes ou incrédulos, assim como os humanos. Quando um Jinn maligno entra em um ser humano ou o influencia negativamente, isso é chamado de mas, contato ou possessão. A Ruqyah
É o conjunto de versos corânicos e orações usados para proteger, curar e libertar. O praticante recita passagens do Alcorão diretamente sobre a pessoa afetada. Os capítulos mais usados são Al-Fatiha, Al-Baqara e as últimas 3 suras do Alcorão, especialmente Al-Falaq e An-Nas, que tratam diretamente de proteção contra o mal. Segundo hadiths autênticos, o próprio profeta Muhammad praticava a ruqyah sobre si mesmo e sobre seus companheiros. Ele soprava em suas mãos após recitar as orações e passava as mãos pelo corpo. Há um debate dentro do Islã entre os que aceitam a ruqyah tradicional com recitação corânica e os que a rejeitam por considerarem que certas práticas se misturaram com superstição popular. Os estudiosos da vertente Salaf defendem uma ruqyah estritamente baseada no Alcorão e nos hadiths autênticos. Já outras tradições islâmicas, especialmente Sufi, desenvolveram práticas mais elaboradas de proteção espiritual. Além da possessão por djinn, o Islã reconhece o fenômeno do ain, o mal-olhado. O profeta disse: o mal-olhado é real. A ruqyah também é usada para proteção e cura do ain. Em muitos países de maioria muçulmana, é comum encontrar exorcistas islâmicos que atendem centenas de pessoas. Se você está gostando desse vídeo, considere deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. No judaísmo, a tradição do exorcismo é rica e surpreendente. O conceito central chama-se dibu. Em hebraico, vem da raiz davar, que significa apegar-se. É o espírito de uma pessoa morta que, por razões de pecado não resolvido ou morte trágica, se apega a um vivo. O Dibuk não é um demônio externo, como no cristianismo. É uma alma humana, perdida, sofrida, que busca resolução. Os relatos mais detalhados de exorcismo judaico vêm da tradição cabalística, especialmente do período safediano do século XVI. Na cidade de Safed, no norte da atual Israel, o rabino Isaac Luria, conhecido como o Ari Sagrado, desenvolveu uma mística profunda sobre almas, reencarnação e Dibukim. Discípulos do Ari, como o rabino Haim Vital, registraram casos detalhados de possessão e libertação. O ritual judaico de exorcismo é conduzido por um rabino de alta autoridade espiritual. Envolve a formação de um minyan, 10 homens adultos, para criar uma presença espiritual coletiva. O rabino dialoga com o Dibuk, perguntando quem é, por que se apegou e o que precisa para partir. Shofar, o chifre de carneiro, é tocado para romper a ligação espiritual. O espírito é então redirecionado para um processo de tikkun, de correção e cura espiritual. O Dibuk sai pelo dedo mindinho do pé e o ponto de saída marca o rompimento do laço. Esse ritual ainda é praticado por comunidades chassídicas até hoje. E há relatos documentados de exorcismos judaicos realizados no século XXI. Olhando para as 3 tradições, algo fascinante emerge. Cada uma tem uma visão distinta sobre o que é o ser que precisa ser expulso. Para o catolicismo, é um demônio, uma criatura puramente maligna, oposta a Deus. Para o Islã, são os djinn, criaturas com livre-arbítrio que podem agir para o bem ou o mal. Para o judaísmo, é uma alma humana perdida que precisa de correção e cura, não apenas de expulsão. Essas visões refletem teologias completamente diferentes sobre a natureza do mal. Mas o que a ciência diz sobre tudo isso? A psiquiatria moderna identifica muitos casos historicamente classificados como possessão como transtornos dissociativos, epilepsia temporal, esquizofrenia ou psicose. O próprio Vaticano, desde 1999, exige avaliação médica e psicológica antes de autorizar qualquer exorcismo. Isso mostra uma convergência interessante. A Igreja reconhece que nem todo comportamento estranho é espiritual, mas também sustenta que a dimensão espiritual
não pode ser inteiramente descartada. Há casos documentados que desafiam explicação puramente materialista. Em 1949, o caso de um jovem americano conhecido apenas como Roland Doe foi documentado por padres jesuítas. Os relatos incluíam marcas aparecendo na pele, objetos se movendo e o menino falando em latim sem ter estudado a língua. Esse caso inspirou o livro e o filme O Exorcista, de William Peter Blatty. Em 2016, o caso de uma família da Indiana, nos Estados Unidos, ficou famoso. Autoridades de assistência social, médicos e um tenente de polícia assinaram declarações afirmando ter testemunhado eventos inexplicáveis. O caso ganhou cobertura nacional e permanece controverso. O que une todas essas tradições é a convicção de que há forças além do visível, que o ser humano pode ser vulnerável a influências espirituais e que existe uma forma de restauração, de libertação. Seja por um padre vestido de estola roxa, invocando o nome de Cristo, ou por um imã recitando versos do Alcorão sobre uma pessoa afetada, ou por um rabino dialogando com uma alma perdida ao som do chofar. O exorcismo, em suas múltiplas formas, é um espelho das questões mais profundas da humanidade. O que somos? O que existe além de nós? E como nos protegemos do que não podemos ver? Aqui exploramos espiritualidade sem fronteiras, das religiões antigas às crenças modernas. Inscreva-se, ative o sininho e comente qual tradição espiritual você gostaria que aparecesse no próximo vídeo. Antes de sair, vamos revisar o que aprendemos.